Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Fique à vontade. Você que pode, abra sua Bíblia comigo. Livro de Josué, 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei e segui o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Vamos parar aí no versículo 14, em nome de Jesus. Já oraram por mim? Já sinto-me abençoado. Vamos dar sequência àquilo que o Senhor iniciou em nome de Jesus. Vire para a pessoa que está próxima a você e pergunte a ela assim: você tem sonhos? Não, pergunta com mais aí vontade, com mais alegria. Você tem sonho? Você tem sonho, meu querido Eric? Todos têm sonhos? Também tenho sonhos. Sonhos são importantes de nós termos, amém? Irmãos, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre sonhos. Sobre sonhos. E aí eu queria fazer uma pergunta: qual é o preço do seu sonho? Qual o preço do seu sonho? Não sei se você já perguntou isso, ou já se perguntou, ou já questionou: qual é o preço do meu sonho? Irmãos, nós vimos aqui nesse texto, nós conhecemos a história do povo de Israel, sabemos também como for aqui relatado nesses versos ao qual nós lemos. Calebe, ele fazendo uma solicitação daquilo que fora prometido a ele por Deus, a terra ao qual o Senhor prometeu, o dar, o presentear. Calebe aqui, ele expõe, o texto vai nos mostrar que no momento ao qual ele fora enviado ou esteve ali em missão inicial, ele estava com 40 anos de idade. Repita comigo: 40 anos de idade. Mais forte, 40 anos de idade. Eu não sei qual é a sua idade, talvez tem pessoas aqui que têm menos da metade disso.
Tem pessoas que estão próximo disso. Tem pessoas que, deixa eu ver se tem, que talvez já passou disso, 40 anos. Mas Caleb aqui também, ele traz algo muito interessante de nós observarmos. A Bíblia, o texto ao qual nós lemos, vai nos mostrar, nos relatar que Caleb esteve perseverante, esteve forte, e ele declara: eu ainda estou com a mesma força de quando eu fui enviado. Eu tinha 40 anos, hoje eu estou com 85 anos, ou seja, 45 anos depois, Caleb permaneceu com o mesmo vigor, a mesma esperança, perseverando com a mesma fé. Caleb permaneceu de pé. Há algumas coisas importantes a analisarmos aqui dentro deste texto, no contexto da história dessa passagem, neste capítulo, como também eu gostaria de discorrer com os irmãos alguns pontos ao qual eu vejo como importantes. Mas qual é o preço do seu sonho? Qual é o preço do meu sonho? E eu iniciei perguntando a vocês, quem aqui tem sonhos? Eu tenho tantos sonhos que talvez não caberia em um livro de muitas páginas. Sonhos, muitos deles de infância, ao qual não concretizaram. Sonhos ao qual talvez não se concretizarão. E eu preciso entender que nem tudo aquilo que eu projeto ou eu planejo são os sonhos de Deus para a minha vida. E aí que está o ponto-chave da questão, ou o passo importante ao qual nós precisamos entender em dar para que prossigamos dentro do projeto e plano daquilo que Deus tem para conosco. Eu entendo, acredito, e a Bíblia pode nos mostrar isso, nos mostra que Caleb, então, a partir do momento que ele for ali designado ou chamado, enviado, ele tornou a sonhar o sonho de Deus para com a vida dele. Você pode perceber isso comigo no texto? Caleb, ele recebeu uma promessa, que era algo gerado do coração de Deus, assim como fora para aquele povo, aquela nação de Israel. E Deus tem planos, tem propósitos, projetos e sonhos para concretizarem em nossas vidas. Mas será necessário que nós sejamos, assim como Caleb foi, perseverantes primeiro. Segundo, mantendo a fé, confiando no Senhor. E terceiro, prosseguindo em batalha com o mesmo vigor inicial. Porque, meus irmãos, é claro que existem situações que vai nos desgastando ao decorrer do tempo, não é verdade? Situações que vai nos demandando de mais energia física, mas há também momentos e situações que não será necessário gastarmos a energia física, mas sim nos desprendermos em confiar no Senhor, buscando em oração, perseverando na fé. Porque nem tudo ou toda luta que nós vamos enfrentar ou lutar são lutas braçais. E eu quero te dizer, e posso te dizer com toda certeza, que grande parte dela ou delas são lutas espirituais. Ou seja, é necessário nós estarmos alinhados com o nosso coração, a nossa vida em Deus, em oração, em busca, em consagração, em devocional, buscando mesmo da presença do Senhor em nossas vidas e para conosco em nome de Jesus. O texto aqui vai nos dizer então que Caleb, ele cita no momento, quando ele fora enviado juntamente aos outros 11, foram 12 espias, não sei se os irmãos recordam, mas repitam comigo, foram 12 os espias. Porém, o texto vai nos dizer que, a Bíblia vai nos falar, que quando aqueles espias, os 12 foram para espiar a terra a qual o Senhor prometeu ao povo de Israel,
Somente 2 voltaram com boas notícias. Os outros 10 voltaram com notícias trazendo um desespero à nação de Israel, que estavam totalmente contrário ao espiritual, porque eles passaram a olhar com os olhos físicos, olharam para as lutas, para as adversidades, e não olharam para o Deus Todo-Poderoso, aquele que os tirou das mãos de Faraó e estava os conduzindo a uma terra da promessa. E acontece com muitos de nós, momentos ao qual nós paramos de olhar para Deus, paramos de olhar para a promessa, deixamos de sonhar os sonhos de Deus, tensionamos coisas no nosso coração que muitas vezes nos distanciam daquilo que é benefício em prol ao reino, em prol a nós mesmos e em prol a outros. Tudo deve estar ligado, unido, caminhando para o benefício não somente próprio, mas para o benefício de outro. Porque esse é o contexto, ou essa é a visão do verdadeiro evangelho, é de levarmos a outros este saber, o conhecer de quem é Cristo, nos expondo a ponto de sermos totalmente despidos para sermos transformados, mas juntos caminharmos para o alvo, o mesmo alvo, que é naquele grande dia a morada celestial. Nós vemos então que Caleb aqui, ele relata, ele testifica, ele menciona, ele mais uma vez afirma: eu estive junto àqueles que foram enviados por Moisés, o meu servo, pela direção de Deus para espiar a terra. E eu hoje, após 45 anos, hoje já com 85 anos de idade, permaneço com a mesma força, tanto para ir quanto para voltar, porque somente não vou, mas eu voltarei na certeza que Deus está comigo. Nós precisamos, meus irmãos, ter essa certeza que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco em todo o tempo, mas nós precisamos manter a mesma fé, a perseverança, precisamos nos manter firmes, precisamos nos manter fortes da mesma forma de quando o Senhor nos chamou, não olhar para trás, não retroceder, mas prosseguir, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Talvez você não se recorde hoje, não sei qual é o seu tempo de caminhada cristã, não sei qual foi o ano, a data, ou quando o Espírito de Deus tocou o seu coração e trouxe você para o reino da luz. Não sei qual foi o dia, o ano, a data que você confessou Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, mas é necessário você permanecer com a mesma força inicial. E por que não dizer, aumentando mais essa sua força, sua fé, a perseverança. A perseverança. E quando eu digo isso, irmãos, eu não estou dizendo simplesmente fisicamente, porque é claro que no decorrer do tempo o nosso corpo físico ele vai desgastando e vai cansando, mas o espiritual nós precisamos fortalecê-lo dia após dia para estarmos renovados, fortes. Que passe, irmãos, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 anos até que o Senhor volte, mas permaneça com a sua fé fortalecida em nome de Jesus. Eu confesso aos irmãos que eu não sei por quanto tempo o Senhor me quer frente à liderança da mocidade. Mas quem sabe, talvez daqui a alguns bons anos eu ainda estarei como líder dos jovens. Não sei, só o Senhor sabe. Mas a minha força, ela deve permanecer como no ponto inicial. Não olhando para as adversidades, as circunstâncias, as barreiras, as pedras, não. Precisamos sim fazer das pedras não como obstáculos, mas como degraus. E por que não dizer como instrumentos ou ferramentas
para edificarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Quando estão entendendo, diga amém. Deus, Ele tem grandes planos e sonhos para nós. Quem crê que o Senhor tem sonhos grandiosos para você, diga amém. Então vira para essa pessoa que está próxima a você e fala assim: Deus, mais forte, com mais ânimo, Deus tem sonhos grandiosos para vocês. Deus tem sonhos grandiosos para você. Viu, mano? Deus tem sonhos grandiosos para você. Viu, mano? Para todos nós, Deus tem grandes sonhos. Viu, Tiagão? Deus tem. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Deus é maravilhoso e é grandioso. Quantos creem, diga aleluia. Glória a Deus. Mas como nós vamos viver esses sonhos, os sonhos de Deus? Primeiro, nós precisamos alinhar os nossos sonhos com as promessas de Deus. Do versículo 7 a 9, vai nos dizer assim: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como tinha ou como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Calebe estava com a sua vida ou sonhos alinhados nas promessas do Senhor, porque fora prometido pelo Senhor. Então deve-se haver um alinhamento, essa conexão, deve-se haver essa direção, o alinhamento dos planos, dos sonhos com os projetos de Deus, porque não adianta eu querer caminhar ao contrário da vontade de Deus, irmãos. Vai ser desgastante, muitas percas. Precisamos ter o cuidado de alinhar os nossos sonhos com os projetos e sonhos de Deus. Calebe, então, ele sonhava à luz da palavra, à luz daquilo que o próprio Deus havia prometido, planejado, projetado para com ele e a sua família. Nós precisamos buscar mais a direção de Deus, meus queridos. Nós precisamos mais caminhar alinhados com os projetos, com os sonhos, com a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, eu confesso, vou ser sincero, é muito bom nós desejarmos coisas, nós planejarmos tantas coisas. É maravilhoso. Quantos de nós não queríamos ter, não vou dizer, mas não queríamos ter talvez tantas coisas. Se pudéssemos até abraçaríamos o mundo, não é assim? Nós temos tanto vigor em sonhar, nós queremos e almejamos tantas coisas. Eu mesmo, quando eu me converti, não sei se os irmãos sabem, alguns sabem, mas quando eu me converti, eu era meio que da área do rap, gostava de um hip hop. Não levanta a sobrancelha aí não, viu, Edgar? Gostava muito. Participávamos ali de um grupo de rap. Chegou a ser até um ministério na igreja e tudo. Mas, no meu início de conversão ali, na verdade um pouco antes, eu sempre gostei da área musical, de música. E meu desejo era aprender a tocar todos os instrumentos. Tem pessoas aqui que têm esse desejo e têm até o dom. Mas nem tudo é como eu quero, não é, irmãos? Nós temos que alinhar os nossos sonhos, desejos e projetos com o de Deus. Tentei por algum tempo aprender alguns instrumentos, na verdade, foi até por questão de necessidade mesmo, naquela ocasião. Comecei um pouquinho de violão, depois fui um pouquinho para o contrabaixo, tentei um pouquinho da bateria, e Deus falou: meu filho, já deu tempo, está maravilhosamente abençoado, agora deixa outro irmão fazer, e vai fazer o que é o meu plano, o meu projeto
para você. Eu estou contando um pouquinho disso porque nem sempre tudo o que eu quero é a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus eu vou aceitar com muita facilidade. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos ouvir alguns nãos de Deus. E é difícil de nós aceitarmos os nãos, não é verdade? Sim ou não, irmão? Sejam sinceros. Às vezes é difícil aceitarmos alguns nãos. Mas se esses nãos vêm da parte de Deus, pode ter certeza que é para a edificação da minha e da sua vida. Então passe a aceitar mais os nãos quando Deus falar não. O espere quando Deus falar espere. O prossiga quando Deus falar prossiga. E sem ansiedade. Caleb, um grande exemplo, depois de 45 anos, com 85 anos de idade, e o irmão ainda fala, eu estou na mesma saúde, na mesma força, estou no mesmo vigor de 45 anos atrás, aí eu estou firmão, pode contar comigo, estou contigo, e não abro. E nós precisamos caminhar assim, sermos uma juventude, a mocidade, servos que com a mesma alegria inicial, permanece, persevera, caminha com Cristo, sonhando os sonhos de Cristo, vivendo os projetos do Senhor, até que ele se cumpra. Talvez pode ser algo de imediato, aquilo que vai acontecer foi profetizado hoje e amanhã vai acontecer, mas talvez pode delongar de meses, por que não dizer de anos? Eu tive tantas promessas de Deus e reveladas, que eu recebi há 15 anos atrás aproximadamente, que foram se cumprir 15 anos após. Quantos estão entendendo? Mas eu perseverei, confiante nessa promessa de Deus. Precisamos, é claro, primeiro buscar o discernimento do Senhor, em oração, em leitura da palavra, em dedicação para com o Senhor, para que Ele confirme em nosso coração. Eu estou dizendo de algo que fora confirmado. Algo ao qual, 2 vezes só, tá, irmãos? Foi 2. Que fora dito e tensionado no meu coração, e eu já estava em exerção, mas 15 anos após, aproximadamente, Deus concretizou. E ainda não parou, porque é algo que vai demandar de tempo até que o Senhor volte. Essa concretização desse plano, desse projeto, desse sonho, ao qual, agora foi, terceiro, eu passei a sonhar junto de Deus. Caleb, então, permaneceu firme, perseverante, forte. Imagina, irmãos, 45 anos após, e ele já com 40. Eu ainda estou longe desses 40. Mas imagina 85 anos de idade, 45 anos após, naquela peleja, naquela luta, naquela busca, naquela dedicação. Mas o homem permaneceu firme, porque ele sabia que era projeto e era plano do Senhor. Nós precisamos, então, alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Segundo, primeiro falo para a pessoa que está ao seu lado. Primeiro ponto é, precisamos alinhar os nossos sonhos com as promessas ou projetos de Deus. Segundo, fale para a pessoa, continue falando com ela aí. Precisamos perseverar e esperar o tempo de Deus. Versículo 10 vai dizer assim: eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. 2 coisas nós precisamos observar aqui nesse versículo. Caleb, ele relatando que o Senhor, Deus, o conservou em vida. Que 45 anos após a
promessa ter sido dita, ou a palavra ter sido dita a Moisés, direcionada ao povo. Nós vemos aqui então, como eu disse anteriormente, uma questão de tempo. Passaram-se 45 anos e ele manteve-se firme e perseverante. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele relata aqui que o povo de Israel ainda estava andando no deserto. E aí nós vamos ver então, questão de tempo, que não foi pouco tempo, 45 anos, ele manteve-se firme, perseverante, confiante, com fé no Senhor, com a fé na promessa a qual o Senhor havia feito a ele. Segundo, nós sabemos que a caminhada do deserto daquele povo não foi uma caminhada fácil. Porém, o deserto, e nós costumamos muito dizer que o deserto não é lugar de permanecer. É um local de passagem, não é local de estadia, mas de passagem. Eu não sei qual é o deserto que você talvez tenha enfrentado, somente persevere, mas não monte ali a sua tenda fortificada para que você permaneça ali, não. Porque o deserto para nós cristãos é um local de passagem, de aprendizado, de amadurecimento, para nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Aquele povo, então, assim como fora relatado aqui, ainda estava passando pelo deserto. Lutas, batalhas que não foram poucas, porém Caleb manteve-se perseverante. Eu não sei qual tem sido a sua luta, Rafa, eu não sei qual tem sido a sua luta. Mas eu tenho fé que o Senhor, Ele pode trazer a vitória. Que o Senhor está contigo. Todos nós temos gigantes, todos nós temos desafios a enfrentar dia após dia. Certa vez estava eu assistindo alguns cortes, que eu gosto muito, cristãs, que falam de alguns versículos, algumas explicações, eu gosto. E aí apareceu algo meio que dentro de uma comédia, e o áudio ali, aquele rapaz falava assim: Senhor, eu sei que nós temos que enfrentar, vencer leões, ou leão, eu tenho que matar um leão a cada dia. E aí aquele áudio foi dizendo assim: mas Senhor, não é só um leão, são vários leões, aí tem a jaguatirica, tem não sei o que para enfrentar. Senhor, são tantas lutas, são tantas dificuldades, são tantas batalhas, mas preste atenção, o Senhor não vai deixar você passar por aquilo que você não suportará. E ainda mais do que isso, Ele estará contigo. Ele estará contigo, essa é a certeza que nós temos. Eu não tenho a certeza do que eu vou passar e de quantas lutas e batalhas serão travadas e eu terei que enfrentar, mas uma certeza eu tenho, que o Senhor dos Senhores, Ele está comigo. O Rei dos Reis está comigo. E essa deve ser a tua certeza. A sua fé e convicção deve estar firmada nisso, que o Senhor está contigo. Essa era a certeza, a fé, a convicção de Caleb. O Senhor está comigo. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, e eu vou permanecer perseverante, com a minha fé cada dia mais renovada, inabalável, porque se Ele prometeu, Ele irá fazer. Se é promessa do Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele irá cumprir. Sonhe os sonhos de Deus, mas persevere e espere o tempo de Deus para que se cumpra em sua vida. Porque quando nós queremos antecipar, ao invés de trazermos para mais perto a existência, a concretização desse projeto ou sonho, quero te dizer com toda certeza, nós estaremos distanciando mais. Porque Deus não precisa nem da minha, nem da sua ajudinha, da sua mãozinha. Deus não precisa. Ele é Deus. Pelo contrário, a Bíblia nos fala que tudo está e cabe na palma das mãos dele. Não é a minha forcinha, a sua forcinha que vai ajudar a concretização com mais rapidez. Nós precisamos perseverar e esperar o tempo de Deus.
Calebe perseverou e esperou por 45 anos. Se alegrou, viveu, se deliciou da promessa, porque ele esperou o tempo de Deus. Irmãos, aguarde o tempo de Deus. Se for projeto, sonho de Deus, continue sonhando, perseverando, mas aguarde o tempo de Deus, e que no tempo dele acontecerá para a glória do nome dele. Amém? Terceiro, fale para a pessoa que está próxima a você. Precisamos estar dispostos a lutar pelos sonhos. Versículo 11 e 12. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Quanto vale os seus sonhos? Esta foi a pergunta inicial. Quanto vale o seu sonho? Sendo esse teu sonho o sonho e plano de Deus, você e eu, nós precisamos estar dispostos a lutar por ele. E como eu disse, durante uma luta, uma caminhada, talvez vai haver, sim, cansaço, desgaste, mas a nossa esperança está em Cristo. E a Bíblia nos fala: quando estou fraco é que sou forte, porque quem renova as forças é o próprio Deus. E nós precisamos ter essa certeza e essa dependência do Senhor para nos fortalecer, para nos renovar e estar conosco dia após dia. Calebe esteve disposto a lutar pelos sonhos dele, porque ele sabia que era projeto e propósito de Deus. Calebe se esforçou. Foram tantas batalhas que Calebe esteve ali frente, junto a Josué, fiel. A lealdade, primeiro para com Deus, depois para com Josué, junto a Moisés, em obediência, em lealdade, em dedicação. Calebe não mediu esforços para lutar pelo sonho, pelo projeto, pelo propósito ao qual Deus tinha para com ele e a sua família. Qual é o preço do seu sonho e o quanto você está disposto a lutar por ele? Qual é o preço e o quanto você está disposto? É necessário que muitas vezes nós saiamos da zona de conforto. Porque o ser humano tem uma facilidade enorme de ficar parado ou estagnado naquilo que está confortável a ele. Para mim aqui está bom, acho que já deu. Enquanto Deus ainda tem muito para fazer. Para nós alcançarmos os sonhos, a concretização do projeto de Deus, é necessário sairmos da zona de conforto. Nós sabemos da história do paralítico do tanque de Betesda. Há mais de 38 anos, ali, com aquela enfermidade, no tanque, só aguardando que alguém, a Bíblia vai nos falar que de tempo em tempo descia o anjo, agitava as águas, e aquele que queria, ou aquele que fosse lançado, ou que pulasse dentro do tanque, seria curado. Havia ali naquele tempo, naquela ocasião, esta fé, ou esse entendimento de que o anjo descia, havia ali esse agitar das águas e as pessoas eram curadas. E aquele homem estava ali há tantos anos esperando. E Jesus chega a ele. E nas minhas palavras, naquele diálogo, Jesus fala: o que você está fazendo aí?
Eu estou aqui aguardando, o anjo desce, eu estou aqui esperando a minha cura. Não tem umzinho para me pegar e me jogar lá dentro e falar, vai. Mal ele sabia que ele estava com aquele, aleluia, que é o agente do milagre, aquele que é o Todo-Poderoso. E não foi necessário aquele homem ser atirado dentro da água, não. Simplesmente pela palavra do Senhor, aleluia, aquele homem foi curado. Quando Jesus disse, levanta, toma o teu leito, como nosso pastor costuma e gosta de falar, sai vazado, filho, vai lá, vai viver a bênção. O que você está fazendo aqui ainda? Irmãos, é preciso sair da zona de conforto. Às vezes nós ficamos, está confortável, se alguém, Deus vai enviar alguém. Às vezes Deus já enviou tantas vezes, você está lá parado esperando. Estamos paralisados como esse homem, era um paralítico, estava ali paralisado, esperando alguém fazer por ele. O próprio Senhor estava do lado dele, irmãos, entendam uma coisa, precisamos sair da zona de conforto. Não é tempo mais de ficar esperando, não. É pôr a mão na massa mesmo, é fazer, é romper. Quantas vidas aí fora necessitando de um milagre, de uma cura, de uma palavra, de um sorriso seu, de um abraço. Quantas vidas estão lá fora, sendo ceifadas por Satanás. Nós precisamos saquear o inferno, irmãos. Não é tempo mais de ficar no comodismo, na zona de conforto, não. É tempo de fazermos a diferença. Vivermos os projetos, os planos e os sonhos de Deus, porque Deus tem muitas coisas, grandes coisas para fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. Primeiro ponto, então. Precisamos alinhar nossos sonhos com as promessas ou os planos de Deus. Segundo, precisamos perseverar e esperar o tempo de Deus. Terceiro, como fora dito agora, precisamos estar dispostos a lutar pelos sonhos. Qual é o preço do sonho, do seu sonho? Qual é o preço do sonho de Deus para você? Eu posso te dizer com toda certeza que foi alto preço, pago ali na cruz do Calvário, aleluia, por algo que nós jamais poderíamos pagar, por morte de cruz, pelo sangue vertido na cruz, pela graça de Deus, por essa graça redentora de Cristo Jesus para conosco, foi pago um alto preço, para o sonho de Deus, sonho este ao qual foi iniciado com a criação, não para vivermos dispersos, mas em unidade junto a Ele, e esse sonho se cumprirá, porque quando Ele fora vertido o seu sangue ali na cruz, após o terceiro dia ressuscitado, ele disse aos seus, eu estarei indo, vou enviar o Consolador, mas eu estou indo para junto do meu Pai para preparar morada, porque eu vou voltar para buscar a minha noiva, ele voltará para me buscar, para te buscar. Então, enquanto você está peregrino nessa terra, vivendo, se eu posso dizer assim, entre aspas, passando por esse deserto, que é um processo de aprendizado, de amadurecimento, rumo ao sonho, à concretização do sonho de Deus, mantenha-se firme e perseverante em Cristo Jesus, até que Ele volte. Caleb manteve-se ali, firme e perseverante. E ele viveu o sonho de Deus, que era o sonho dele, para com a família dele, para a glória do nome do Senhor. Persevere, mantenha-se firme, de pé. E no dia que o seu sonho, sendo esse o plano de Deus, concretizar na sua vida, que você possa dizer, assim como Caleb disse, não sei quanto tempo vai passar para concretizar, mas que você possa dizer, eu mantive perseverante, com a mesma força na qual eu saí, mas também eu tive a mesma força para voltar, glorificando,
ao nome do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir, Ele foi fiel para cumprir e Ele cumprirá para a glória do nome dEle. Amém? Essa é a palavra. Essa é a palavra. Qual é o preço do seu sonho? Qual o preço do seu sonho? Persevere por ele, lute por ele, espere o tempo de Deus para que concretize em sua vida, em nome de Jesus.